Eu quero saudar a todos do canal Marido Irene, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Canal Hora da Verdade, trazendo mensagem para a edificação, para trazer o aperfeiçoamento aos santos, salvação, libertação. E eu quero falar nesta oportunidade sobre um assunto muito importante e que acontece muito dentro das igrejas e traz condenação. Então, aqueles que ouvirem a voz do Espírito Santo, Deus já falou comigo nesta mensagem, eu sei que eu não posso errar nessa parte, e também que muitos também possam dar ouvidos a esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero ler um texto da palavra de Deus nesta oportunidade, que se encontra no livro de Tiago, no capítulo de número 2, que diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Amém. Até aqui esse texto glorioso que faz base deste assunto que nós vamos falar sobre o pecado de fazer diferença, indiferença, fazer acepção de pessoas e até mesmo honrar pessoas por aparência. Louvado seja o nome santo, poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Quero falar desse assunto porque também o nosso Deus sendo tão poderoso, o nosso Deus sendo excelso sobre tudo e sobre todos, a Bíblia diz que Ele atenta para os humildes. Deus sempre na sua palavra, Ele fez defesa aos órfãos, viúvas, necessitados e principalmente aos pobres. Quando o apóstolo Paulo começa a pregar o Evangelho, ele recebe uma determinação, um aviso, um alerta dos apóstolos mais experientes que estavam já na frente dele, para que ele não esquecesse dos pobres, coisa que ele diz que fez diligentemente. Louvado seja Deus! E quando nós olhamos para esta palavra, nós vemos aqui o Espírito de Deus, Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, trazendo esse ensinamento tão glorioso, mostrando aqui a indiferença por aquele que tem coisas materiais, aqueles que são bem-sucedidos, aparentemente, ou possuem mais bens, uma classe social muito mais alta na sociedade, até mesmo dentro da igreja do Senhor, mostrando um contraste contra a pessoa mais pobre, pessoas mais simples, com as coisas materiais que não possuem bens neste mundo, mas a Bíblia diz que aprove a Deus. Olha que Deus tremendo é esse. É um Deus que ele está no contraste, muitas das vezes, do pensamento humano, no olhar humano carnal, que muitas das vezes olha para as pessoas e acaba gostando mais, se apegando mais naqueles que têm bens materiais, naqueles que possuem bens nesta terra, e às vezes faz acepção, às vezes até humilha, e às vezes até, como podemos dizer também, faz distinção entre um e outro, coisas que não agradam a Deus. Mas Deus diz que aprove a Deus, aleluia, salvar os pobres deste mundo, dando-lhe um reino, o reino celestial. Por isso uma pessoa ele pode até ser pobre nesta terra, não ter bens materiais, mas se ele for firmado em Cristo,
se ele tiver a fé de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Bíblia diz, mesmo sendo pobre, mas enriquecendo-a muito. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos ali no capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, e o verso 9, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, ele sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza viesse nos enriquecer da sua graça do reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui até o próprio dono do mundo, até o próprio dono da prata e do ouro, sendo rico, criador de tudo, se fez pobre. Quando Jesus vem ao mundo, Jesus veio numa simplicidade tão grande. Jesus, filho de carpinteiro, Maria, uma mulher simples, eram pobres neste mundo, não eram pessoas de grandes quantias, não eram ricos na terra, mas aprove a Deus que Jesus Cristo, o Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascesse numa simplicidade, até mesmo naquele momento que não havia hospedaria. Mesmo assim, Jesus Cristo nasceu ali numa simplicidade, numa manjedoura, e filho de carpinteiro, cresceu numa simplicidade, a qual a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura, homem de trabalho, de dores, a qual as pessoas olhavam para ele, beleza nenhuma via para que desejasse, era desprezado entre os homens, mas estava ali o Filho de Deus. Por isso que o nosso Deus não é Deus de aparência, não é aquilo que possui, mas para Deus o importante não é ter, para Deus o importante é ser uma nova criatura, é a beleza, principalmente a beleza no interior do homem, aquilo que ele é, a sua fé, as suas obras, a sua conduta, o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade. É isto que Deus está olhando, está vendo, a simplicidade, a humildade no coração do homem. Aleluia! É esses que são louvados, é esses que têm parte com o nosso Deus, porque Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este assunto, meus amados irmãos, é um alerta para muitos, para mim, para você, para muitos líderes, principalmente, que podem ser condenados, porque aqui no texto de Tiago fala, condena-se o fazer acepção de pessoas. E isso tem acontecido muito. Hoje em dia, existem pessoas que chegam na igreja, recebem cargos, e são cortejados por outros, seja líderes, seja outros membros, porque a pessoa tem bens materiais, a pessoa tem dinheiro à vontade para ajudar na obra, a pessoa tem uma vida regalada, a pessoa tem um status, tem nome, tem fama, e muitas das vezes ele é tratado de uma maneira. E, às vezes, falando dentro da igreja, o crente, um servo de Deus ali, simples, quem sabe aquele irmãozinho que chega ali a pé, não tem nenhum transporte, não tem carro, não tem moto, às vezes não tem nem uma bicicleta. Ou ele chega lá com uma bicicletinha velha, na simplicidade, e as pessoas olham para ele e desprezam. Ele mora lá de aluguel, numa casinha muito simples, uma choupaninha, uma roupinha muito simples, e as pessoas hoje estão sem a visão de Deus, estão perdendo o foco do que é o Evangelho. O Evangelho é a salvação da alma. Não é para fazer acepção por aparência, por status, por classe social, não, de maneira nenhuma. Deus é um Deus de igualdade, ele olha para todos de uma só maneira. Deus olha para todos, para ele ama a todos, tanto o rico, Deus fez o rico, Deus fez o pobre, ambos os fez o Senhor, louvado seja Deus, aleluia.
Então Deus, ele tem uma maneira de ensinar o homem o caminho da simplicidade, o caminho da humildade. É isto que agrada a Deus. Quando nós olhamos no capítulo 14 de Lucas, existe uma parábola aqui que fala sobre um evento, sobre uma ceia, sobre o Senhor que convidou muitas pessoas. E existe um ensinamento aqui glorioso. Eu vou ler a partir do verso 12 do capítulo 14 que fala, e diziam também ao que o tinha convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isto recompensado. Mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado será na ressurreição dos justos. Olha que coisa gloriosa! É muito difícil hoje você ver acontecer isso. Uma pessoa que tem condições de oferecer ali um grande banquete, uma pessoa ali que tem condições de oferecer ali um grande jantar, ele fazer um negócio desse, ele ir lá buscar os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, as pessoas que não têm recurso nenhum, vamos dizer assim. E ele fala assim, senta tudo aqui na mesa que eu vou dar um banquete para vocês todos hoje. Bancar tudo aquilo ali. Com certeza, se ele fizer isso, ninguém ali daqueles poderão um dia retribuir aquilo que ele está fazendo. Mas a palavra de Deus diz que ele será recompensado pelo próprio Deus. A Bíblia diz aquele que dá ao pobre, ele empresta a Deus, e o Senhor Deus lhe pagará o seu benefício. Olha que ensinamento tremendo. Decai andoremaia sou decai. O nosso Deus é um Deus dos humildes, é um Deus dos pequeninos, é um Deus dos pobres. Aprouve a Deus salvar os pobres e dar-lhes a ele o reino celestial. Rico pode ser salvo também? Pode. É mais difícil, porque ele não pode colocar o coração na sua riqueza, nos seus bens materiais, de maneira nenhuma. Ele tem que, tudo aquilo, ele tem que dar glória a Deus, agradecer a Deus pela dádiva, pelo dom que Deus deu, e saber até mesmo repartir com aqueles que não têm. Então, não é muito fácil. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, certa feita Jesus se deparou com aquele jovem rico, e disse para ele que era muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E aquele jovem lá dizia que conhecia os mandamentos, que sabia a maneira de servir a Deus. Mas quando Jesus, ele disse para aquele jovem, olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Você vende tudo quanto você tem e segue-me. Você vende tudo quanto tem e reparte com os pobres e segue-me. Diz que ficou difícil. Ficou estreito para aquele jovem rico. Por isso que eu digo, rico é difícil. A pessoa renunciar às coisas. Sempre, muitas das vezes vai dar um problema. Ainda mais se o coração dele estiver muito apegado nos bens materiais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro, às riquezas, é a raiz de todos os males. Muitos vêm caindo na ruína por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso Deus não é Deus de acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus amou este mundo, esta humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque a graça de Deus é trazida a salvação para todos. Então Deus, Ele não tem prazer que ninguém se perca, Ele quer salvar o pobre, quer salvar o rico, mas Ele não se agrada de muitas coisas que têm acontecido, principalmente dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, acepção de pessoa, trazendo um tratamento diferente, um tratamento humilhante, muitas das vezes, para aquelas pessoas que não têm nada que oferecer, bens materiais. Só que tem uma coisa,
Às vezes esses pobres, esses humildes dentro da casa do Senhor, são aqueles que dão mais fruto, são aqueles que mais ora, são aqueles que mais prega, aqueles que mais evangeliza, aqueles que ganham mais alma para a casa de Deus, para o reino dos céus. Aleluia! São cheios do Espírito Santo. São aqueles a qual, quando abre a sua boca para louvar, para glorificar, para exaltar o Senhor recebe e manifesta a sua presença, a sua glória. Porque muitos hoje, pela sua soberba, pelo seu status, pela sua classe social, pelas suas riquezas, bens materiais que possuem, muitas das vezes traz uma soberba, uma arrogância, uma altivez tão grande na sua vida, no seu coração, e o Senhor não se agrada e muitas das vezes nem recebe a adoração, o louvor que é lhe tributada. Mas que Deus possa abençoar aqueles que ouviram esta palavra, ouviram esta mensagem, que o Espírito de Deus colocou no nosso coração, tem nos dado esta visão. Então que nós possamos tomar todo cuidado. A acepção de pessoas traz a condenação. Se você ama o irmão que tem, ama o irmão que não tem nada também. Principalmente aí que tem que amar mais, tem que ajudar muito mais ainda aqueles que não têm bens materiais. Porque nada é nosso. A Bíblia diz, nu nós viemos este mundo e nu nós voltaremos. Se nós tivermos o sustento, aquilo que de cobrir, de comermos, somente nós estaremos nós contentes. E a igreja primitiva, quando começou, a igreja primitiva tinha esse propósito no coração, de não fazer acepção de pessoas. A Bíblia diz que todos ali estavam juntos, e nada do que possuía era seu próprio, mas era tudo em comum. Olha, o João falava, o que é meu é teu, Pedro. O que é meu é teu, José. Então era tudo repartido. Era repartido, eles vendiam suas propriedades, vendiam as coisas, repartiam para cada um, segundo a necessidade de cada um, era colocado aos pés dos apóstolos, era repartido as riquezas. E ninguém tinha necessidades. Mas hoje pode ver que tem pessoas que são ricas, possuem muitas propriedades, possuem muitas riquezas, mas às vezes ele está vendo alguém, um irmãozinho ali, dentro da casa do Senhor, passando necessidade, e ele não ajuda, ele não, de maneira nenhuma, mas a Bíblia diz, se tivermos bens neste mundo, e vermos um irmão passando necessidade e não ajudarmos, não tem o amor de Deus no coração desta pessoa de maneira nenhuma. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta a pessoa falar que tem fé, mas ela não tiver a obra de amor, obra de fraternidade. Aleluia! Que palavra, meus irmãos, que vem do coração de Deus para o nosso coração, para que cada dia nós possamos mais agradar a Deus, amando a todos de igual, amando a todos sem acepção de pessoas, sem fazer julgamento por aparência. Eu gosto mais daquele irmão, daquela irmã, porque ela anda sempre bonitinha, limpinha, cheirosinho. Não! Nós temos que amar até mesmo, na nossa vista aparecer, é aquele que está na rua, é o mendigo, é o morador de rua, é aquelas pessoas que estão necessitadas, temos que ter o mesmo amor, o mesmo carinho, abraçar também. Porque se o que tem riqueza, o que tem dinheiro, se ele é filho de Deus, aquele que não tem também é filho de Deus. Louvado seja o nome poderoso, maravilhoso do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando poderosamente em nossos corações, para que nesta última hora não venhamos ser condenados
por esses tipos de pecados, a qual também traz a condenação. Para ser cristão salvo, para ser um crente salvo, é muitas coisas que nós temos que melhorar na nossa caminhada. É muitas coisas que nós temos que nos aperfeiçoar, que nós temos que tirar, que nós temos que mudar. Nós temos que reconhecer as nossas falhas, as nossas fraquezas, aleluia, e olhar para a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, para que possamos em tudo conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que você possa, aleluia, aplicar esta mensagem no seu coração e que possa ser um bem-aventurado diante dos homens e diante dos olhos do nosso Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, que sonda os corações, que esquadrinha os corações, e ninguém pode, aleluia, enganar a Deus. Que Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.